Boa tarde. Hoje nós vamos tratar de um tema que é extremamente importante na modernidade, que é a questão das ações civis coletivas. E, principalmente no mundo do trabalho, ela tem uma relevância diferenciada. Em que sentido? A ação civil coletiva ela tem um foco. Qual é o foco? É impedir a reprodução de demandas que tenham o mesmo objeto, o que iria contribuir para a redução de ações no judiciário, contribuir para a diminuição do abarrotamento judiciário. Mas e o que significa essa ação civil coletiva? Qual é o objeto dela? De onde é que ela veio, para onde é que ela vai? O mundo do trabalho é um mundo rico nessa questão das ações civis coletivas. E o direito já dá mostras da sua existência se a gente para lembrar um pouquinho da questão relacionada com a ação direta de inconstitucionalidade. Creio que todos os senhores devem lembrar de alguma forma da ação direta de inconstitucionalidade. O que é a ação direta de inconstitucionalidade, se não uma demanda de massa, em que um legitimado, no caso, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, no caso do Ministério Público Federal, ele propõe uma ação buscando retirar do mundo jurídico uma norma que confronta com o próprio ordenamento constitucional. O efeito dessa sentença qual é? É um efeito erga omnes. Algum dia se parou para pensar que essa ação, com esse efeito erga omnes, teria alguma desvantagem? A ação direta de inconstitucionalidade ela é um elemento de estabilização constitucional. Existe a violação do direito e existe uma reação do próprio sistema de restaurar a ordem constitucional, com efeito para todos, através de um legitimado. Não me parece que em nenhum momento se tenha discutido, em relação a essa ação, a questão de legitimidade, aspectos negativos em relação a ela. Quando é que uma demanda com essa forma, que vai atender o interesse de todos, ou de um grupo determinado, ela poderia ser conduzida a discussões como as que se colocam hoje em relação à ação civil coletiva e as resistências que se tem em relação a elas, principalmente no mundo do trabalho. Então, quando a gente fala do nosso tema, que são especificidades das ações coletivas na justiça do trabalho, parando para pensar, a grande especificidade dela é a luta contra a resistência a essa forma especial de atuação perante o judiciário trabalhista. Nós sabemos que no Brasil o direito do trabalho ele foi construído em cima do quê? Ele foi construído em cima do contrato individual de trabalho. A nossa formação, seja no lado do Ministério Público, seja no lado dos advogados, seja no lado do judiciário, ela foi formada para tratar de interesses individuais, ou de João sozinho, ou João com Pedro, com Francisco, com Antônio, que são as chamadas ações plurimas. Mas, ao fim e ao cabo, direito individual. É você tratar do contrato enquanto um acordo de vontades entre partes absolutamente privadas, sem muita preocupação com a repercussão desses ajustes no mundo extramuros da empresa e das suas relações com seus empregados. Então, quando vem a ação civil coletiva, ela traz um desafio novo para o mundo do trabalho. Qual é? De que o mundo do trabalho não se resolve a relação empregado-empregador. Tanto o empregado como o empregador vivem num mundo em que questões como moralidade pública, o meio ambiente do trabalho, questões como a questão do trabalho infantil e adolescente, questões como a dignidade do trabalhador, as normas de medicina e segurança do trabalho, elas extrapolam o limite daquilo que eu posso ajustar com o meu empregador. Aquela proteção que a gente vê no direito público, no direito penal, principalmente, em que você coloca bens de uma maior relevância para a sociedade, com uma carga de proteção maior. A ação penal, ela não é pública? Por que ela é pública? Porque vida, saúde, tudo isso merece uma proteção especial. Não é patrimônio meu de Adelamare a minha vida. Eu tenho direito à vida, mas não tenho direito de dispor dela. Eu tenho direito à dignidade, mas não tenho direito de dispor da minha dignidade. Então, se dignidade, saúde, infância, juventude, não discriminação, igualdade são valores, como é que você vai tutelar esses valores no mundo do trabalho? É no mundinho pequeno das ações individuais, das chamadas reclamações trabalhistas? Obviamente que não.
Então, a primeira especificidade que a gente tem dentro das ações coletivas no mundo do trabalho é exatamente o objeto que é tutelado. É um objeto que, num primeiro momento, afeta a mim, trabalhador, e a empresa JM Companhia Limitada. Mas que é uma relação que extrapola esses muros quando a minha dignidade, quando a minha intimidade, quando a minha segurança está comprometida, quando a minha saúde está comprometida. Então, é bom a gente focar bem essa questão do que é você estar tratando de uma ação civil coletiva ou de uma ação civil pública, porque nós podemos usar indistintamente os dois termos quando falamos do gênero de uma ação de massa. Uma ação que vai defender interesses que não são especificamente meus, nem de Pedro ou de Francisco, mas que pertencem a toda a coletividade ou a um grupo determinado de pessoas, passíveis de determinação. E aí é o mundo da ação civil coletiva. Quando você traz isso mais para o mundo pequeno, tenta afunilar um pouco os conceitos do que seria uma ação civil coletiva e uma ação civil pública, você vai bater numa outra questão de discussão. Qual é ela? O objeto que é tutelado. Que tipo de interesse é tutelado? É um interesse meu em ter a minha redução de jornada para poder frequentar a aula ou de trabalhar mais horas para que eu possa oferir maior quantidade de contraprestação pelo trabalho extraordinário? Nesse momento, a questão que se coloca aí é exatamente definir o que é o objeto da ação civil. Coletiva, eu vou estar numa referência a grupos de categorias de pessoas que podem vir a ser determinadas, mas não são necessariamente determinadas. Por quê? Se eu falo do meio ambiente do trabalho, por exemplo, na Ford, só para exemplificar, eu estou tentando garantir o meio ambiente do trabalho dos trabalhadores de ontem, pedindo a contenção do comportamento, dos trabalhos de hoje, mas, ao mesmo tempo, obter um comando muito maior, que é a proibição de fazer no futuro. Cesse agora e pare para adiante, sob pena de. Então, eu não posso dizer que nessa ação civil coletiva, em que eu vou discutir a questão dos interesses, vou discutir a questão do meio ambiente no âmbito de uma determinada empresa, ela só vai alcançar os trabalhadores do momento daquela ação. Não. Ela vai muito além disso. Ela dispõe para o futuro. E esse é mais um diferencial em relação à ação civil coletiva. Já em relação à ação civil pública, o que é que eu vou ter de distinção? Tá? É exatamente a natureza do interesse. Se em uma eu estou tratando de interesse coletivo de pessoas que poderão ser determináveis no âmbito da ação civil pública, dos interesses difusos, a questão já muda de figura. Eu já não posso falar que ali existe uma determinabilidade de pessoas, uma divisibilidade de pessoas. Eu não posso apontar que aquele direito é de João com exclusão de Pedro, Antônio e Francisco. Quando eu falo em meio ambiente, por exemplo, ou eu falo na garantia da ordem jurídico-funcional trabalhista, ela não é válida para mim com exclusão dos outros. Ou ela é válida para todos, ou ela não é válida para ninguém. Exatamente essa impossibilidade de você apropriar para mim, com exclusão dos demais determinados direitos, é que vai me dar a característica desse interesse difuso. É meu e é de todos. Percebem a diferença? Então, no coletivo, eu tenho um grupo de pessoas, uma categoria de pessoas que eu posso vir a determinar. Quando eu defendo os direitos, por exemplo, dos advogados, eu estou tratando o quê? De uma categoria profissional determinada. Eu posso, em determinado momento, saber quem é advogado e quem não é. Mas quando eu falo do direito, tá, do advogado de ter acesso ao magistrado para postular, eu estou falando de todos indistintamente, estou falando do cidadão advogado. Daquele que tem que ter assegurado o acesso ao magistrado para buscar a tutela dos direitos do seu constituído. Isso não é de doutora Delamare com exclusão de doutor Francisco. Isso pertence a todos. A proteção que você quer é para todos. E aí vocês poderiam colocar uma coisinha assim bem simples na cabeça. Existe igualdade para uns e não para outros? Obviamente que não.
Se eu falo em igualdade de tratamento, eu tenho que falar em igualdade de tratamento para todos. Qual é o fio retor, então, para verificar a questão de um interesse difuso? É exatamente a necessidade de tratar igualmente a todos que se encontram naquela situação de jurídica, sem exclusão de qualquer que seja. Mas desde a perspectiva de quê? Da ordem jurídica abstratamente posta. Não é a lesão do direito de Adelamare, mas é o que a lesão do direito de Adelamare causou para toda a coletividade. Vamos pegar um interesse difuso mais tranquilo. A questão do concurso público. O concurso público interessa apenas a mim? É uma questão que interessa apenas àqueles que vão fazer o concurso, que atendem os requisitos do edital? Não. Ele é protegido, ele nasce para uma questão muito maior. É o quê? É impedir o apadrinhamento, é impedir a improbidade administrativa, o mau uso do dinheiro público para favorecer a um em detrimento ou em prejuízo de outro que tem o mesmo direito que eu. Então, isso é um interesse difuso. A moralidade pública é um interesse difuso. O meio ambiente do trabalho é um interesse difuso. A saúde do trabalhador é um interesse difuso. Não existe saúde para mim se não houver para todos no mundo do trabalho. Eu não posso, como nós tivemos a oportunidade de participar de uma operação de trabalho escravo, em que você tinha trabalhadores numa condição de escravidão que nem na época da escravidão ela existia. Em que sentido eu coloco isso? O escravo tinha o direito de voltar para a senzala. Na escravidão moderna, ele não tem direito de voltar para a senzala. Muitas vezes ele é tolhido da sua liberdade de ir e vir de forma absoluta. A sua privacidade, a sua intimidade. Então, são valores da própria ordem. Então, tudo que tem a ver com esse valor, com a proteção desse valor, ele é tutelável pela ação civil pública que vai defender o interesse difuso de preservação dessa ordem. Quem é o titular dessa ação? Aquele que defende os interesses da sociedade como um todo. É o Ministério Público. Diferentemente das ações civis coletivas, em que tanto pode atuar o Ministério Público, como pode atuar as associações, as entidades representativas de categorias, de grupos determinados de pessoas. Nesse caso, ele está fazendo a defesa de quem? Do grupo. E o Ministério Público, na defesa do interesse coletivo, é desse mesmo grupo, sim. Mas qual é o foco dele? É garantir aquele grupo enquanto grupo ou ele num conjunto muito maior, de vários que estejam na mesma condição. Então, essa é a distinção que a doutrina tenta colocar em relação à ação civil coletiva e à ação civil pública. A ação civil coletiva teria o foco nos direitos coletivos. Aquele que é transindividual, que transpõe a esfera do indivíduo para a do grupo e que, cuidando do grupo, eu estou cuidando de todos e cada um individualmente. Em que, se ele é passível de determinação hoje, tá? Amanhã também ele será, mas não é aqueles sujeitos determinados que serão protegidos, mas sim todos quantos venham, no futuro distante, se colocar naquela situação dentro da empresa Forge, dentro da repartição pública. E a ação civil pública se convencionou que ela seria exatamente, a ação civil pública seria orientada para quê? Para a tutela dos interesses difusos, aqueles que não pertencem a ninguém. O ar atmosférico tem que ser bom para todo mundo. A atmosfera tem que ser boa para todos. A intimidade tem que ser preservada para todos, independentemente da condição em que eles se coloquem. É o direito à intimidade, à privacidade. É o próprio direito que está buscando a tutela e a proteção. Então, convencionou-se isso. Mas se vocês pegam a Lei 7.347, ela não faz essa distinção. Ela se refere indistintamente a quê? A ação civil pública. Posteriormente, com o Código de Defesa do Consumidor, é que começa a haver a necessidade de distinguir qual é a via jurídica adequada para a tutela do interesse coletivo e qual seria a via jurídica adequada para a tutela do interesse difuso. Então, direito coletivo, ação civil coletiva. Interesse difuso, ação civil pública. Dominus litis, principal articulador, propulsor dessa ação. Quem é? Ministério Público. Do Trabalho, do Estado, Federal. Coletivo, ou o Ministério Público, ou as associações, ou as entidades que representam grupos de pessoas, categorias de pessoas. É diferente, por exemplo, de uma associação.
que levanta como bandeira a defesa do meio ambiente, do trabalho, indistintamente. Mas ela também pode postular interesse difuso, a proteção de interesse difuso, desde que seja constituída há mais de um ano, que tenha como um objetivo social dele a defesa de quê? Do meio ambiente, a defesa da moralidade pública. Então, ele não representa um grupo, ele coloca como objeto institucional a defesa de um valor. Não é o interesse dos associados ou daquela categoria. Claro? Se vocês quiserem encaminhar alguma pergunta ou solicitar alguma coisa, vocês fiquem à vontade. Eu convencionei aqui com os organizadores dessa aula que abriria para vocês o espaço para tirar as dúvidas que fossem ocorrendo no curso da apresentação, para não ficar monótono nem para vocês, nem para mim, para ser uma coisa mais dinâmica. Então, fiquem à vontade para interceder, para pedir esclarecimento no curso da explanação. Tá ok? Conseguiu ficar claro para todos a distinção entre ação civil coletiva e ação civil pública? Na realidade, só fazendo uma rápida síntese, essa discriminação, esse trabalho de distinguir ação civil pública e ação civil coletiva, nasce a partir do Código de Defesa do Consumidor. Na época da Lei 7.347, tá? Não existia, ela falava apenas em ação civil pública. Ela é conhecida como Lei da Ação Civil Pública. Com o advento do Código de Defesa do Consumidor, quando ele começa a dizer quais são os objetos que serão tuteláveis através da ação, tá? Dessa ação de massa, aí é que começa a doutrina a fazer aquele trabalhozinho que ela tanto gosta, né? Procurar distinguir a partir do mundinho que ela conhece, daquilo que estava posto. Então, ela começa a querer distinguir a ação civil coletiva e a ação civil pública. Qual foi o melhor caminho? A natureza do bem, interesse violado. Se é de uma categoria de pessoas, passível de determinação enquanto categoria, interesse coletivo, ação civil coletiva. Se é um interesse de uma categoria de pessoas indetermináveis e que não são passíveis de determinação, porque eu viso a proteção de um bem ou de um valor abstratamente considerado e fundamental para a preservação da ordem jurídica, eu vou estar diante de quê? De uma ação civil pública. Exemplo de ação civil pública. Moralidade. Ação contra o Estado da Bahia porque não realiza concurso público. Ação contra o município de Salvador, de Brumado, porque violam a regra do concurso público. Eu estou tratando do interesse daqueles potenciais, de todos os cidadãos que poderiam, em tese, fazer. Mas, antes de tudo, o interesse da sociedade de que se contrate para prover cargo público quem se submeta a concurso. Interesse coletivo ou direito coletivo. Vamos colocar um. Ford do Brasil não observa as normas de medicina e segurança do trabalho. Eu tenho um fato concreto. A ação da Ford é não assegurar as condições mínimas de segurança e medicina do trabalho. Então, eu tenho uma categoria de pessoas unidas por uma relação base. Quais são? Todos os trabalhadores que mantêm contrato de trabalho com a Ford ontem, hoje e amanhã. Eu vou buscar o quê? A proteção do direito coletivo desses trabalhadores. Em que sentido? De trabalharem num ambiente seguro em que sua saúde seja protegida. Isso é a ação civil coletiva. E a outra, na persecução da garantia da efetividade de um comando constitucional, de uma norma constitucional ou infraconstitucional, eu estou no campo, por exemplo, da ação do interesse difuso. Claro? E o que seriam os interesses individuais homogêneos? Vocês teriam ideia? Será que o interesse homogêneo é a mesma coisa que o interesse coletivo? Vamos pegar um exemplo. Quando um produto é colocado no mercado com vício de fabricação, um carro com defeito no freio, eu estou diante de um interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo? Eu estou me referindo a uma categoria de pessoas determinadas?
Vocês poderiam pensar, sim, doutora, todos compraram carro. Não, mas não tem uma relação jurídica base. Eu não tenho uma relação jurídica de apoio que me una a quem comprou outro carro. Cada um comprou em uma concessionária, cada um comprou numa época do ano. Então, nesse caso, vocês podem colocar ali, tá? A violação ao direito do consumidor em relação a um produto danificado. Eu não estou diante de um interesse difuso, tampouco estou diante de um interesse coletivo. Eu estou diante de um interesse individual homogêneo. O interesse de todos aqueles que adquiriram o produto com vício de fabricação, independentemente do tempo. Percebem a diferença? Então, a consequência jurídica de quem provoca a lesão é que vai ser o traço distintivo para eu estar no interesse individual homogêneo. No mundo do trabalho se confunde muito as coisas. Eu chego, mesmo dentro do próprio Ministério Público, dentro de uma perspectiva mais restritiva, no mundo do trabalho, o que nós temos, na realidade, são duas categorias de direito. Ou eu tenho direito individual, ou eu tenho um interesse coletivo, ou eu tenho um difuso. Porque dificilmente todos nós seremos afetados pela consequência de um ato lá na ponta, a fábrica que entregou um carro com defeito de fabricação. Eu acho difícil de visualizar isso dentro do mundo do trabalho. Tanto assim que o que a gente usa em relação, como nos interesses individuais homogêneos, ela tem alguma possibilidade de determinabilidade dos sujeitos afetados. Quando você vai liquidar uma ação, tá? Uma sentença de uma ação coletiva, você parte para ela, porque através de edital eu vou verificar aqueles que sofreram aquele dano. Para você facilitar o trabalho de liquidação do julgado, que é uma das grandes questões, um dos grandes desafios da ação civil pública, da ação civil coletiva. Antes de adentrar as outras questões mais específicas dela, a gente voltará à questão dos interesses difusos e coletivos, o conceito de extinção, com todos os marcos direitinhos, né? O direito dos interesses individuais, o acesso à justiça, a forma de tutela desses interesses, que eu coloquei de uma forma bem rápida para vocês, a legitimação, o papel do Ministério Público do Trabalho e dos outros âmbitos do Ministério Público, as vantagens da ação coletiva. Vamos tentar trabalhar com algumas noções preliminares, que é a noção de ação e processo, ação coletiva e processo coletivo. O que é ação? Através da ação, a gente exerce um direito. Qual é o direito? De provocar a atividade jurisdicional do Estado. Ou seja, existe um conflito de interesses e, como eu já não tenho mais possibilidade de resolver as coisas pela minha própria força, porque o Estado nasceu para isso, inclusive, o que é que eu faço? Eu, através da ação, levo esse conflito de interesses qualificados por uma resistência da parte contrária, o conceito de lide, que vocês conhecem, uma pretensão resistida, eu levo essa lide, essa ideia de que eu tenho um direito e que alguém resiste a me reconhecer esse direito, eu tenho que levar ao Estado juiz. Como é que eu faço isso? Gritando no megafone? Indo para a televisão? Não. Através do direito de ação, que tem como consectário dele o meio que é o processo. Então, direito à ação, direito ao processo, são direitos constitucionalmente garantidos a todos. Só que todo esse direito de ação, esse direito ao processo, foi construído com base em quê? Ele foi construído a partir das relações interindividuais, das relações interprivadas. Então, o que é ação? Direito subjetivo público e abstrato, de natureza constitucional, regulado pelo Código de Processo Civil, de pedir ao Estado juiz o exercício da atividade jurisdicional no sentido de solucionar determinada lide. É o que diz Mambier. Tá? Então, eu tenho uma pretensão resistida, eu levo isso, como eu não posso pegar pelo pescoço quem está resistindo à minha pretensão, eu levo para o Estado juiz e digo, o direito me assegura isso. Pedro me nega isso. Por favor, diga o que eu tenho. Através da ação, eu provoco o serviço público jurisdicional do Estado, que é o que a gente costuma chamar de atividade jurisdicional do Estado. E o produto dessa atividade jurisdicional do Estado é o quê? A tutela jurisdicional. É
entrega do bem da vida que está sendo discutido entre mim, Pedro, Antônio, Francisco, entre o Ministério Público e o Estado da Bahia, entre o Ministério Público e uma pequena ou grande média empresa, entre uma associação representativa de uma determinada categoria profissional ou uma organização não governamental que tem interesse na proteção de determinados valores que são essenciais para a continuidade da vida no planeta. Isso é ação. Então, esses são os conceitos básicos que eu vou também trabalhar com ação coletiva e processo coletivo. Ação coletiva, tanto quanto uma outra ação tradicional, parte da existência de uma pretensão resistida. Ação civil pública, existe uma pretensão resistida. Existe alguém afirmando o direito de um grupo, ou de toda a sociedade, ou de um grupo de pessoas unidas pela relação de consumo, por uma consequência de um ato lesivo de determinada pessoa. Eu levo isso ao Estado juiz. Quando é Delamare que leva contra Pedro, contra Francisco, ou contra especificamente a Ford, todo mundo o quê? Das lides interprivadas. É Delamare, buscando a tutela do meu direito, que eu entendo que é violado, pedindo que o Estado movimente a máquina dele e preste um serviço público, a chamada atividade jurisdicional, e que no final dessa atividade ele me entregue algo. O que é esse algo? A tutela jurisdicional. E qual é o conteúdo da tutela jurisdicional? Aquele bem da vida que eu estava perseguindo. Eu tenho uma casa, alguém me nega o direito à minha casa. Eu tenho uma tutela quando me entregam a minha casa porque eu paguei o preço. No mundo da ação coletiva, como é que eu vou fazer? No mundo da ação pública, civil pública, o que eu vou fazer? É ação civil porque ela está num âmbito que seria até uma terminologia, não seria nem correto se colocar. Porque, na realidade, você está defendendo nela, a maior parte das vezes, interesse público. E esse é o grande diferencial das ações civis públicas e das ações civis coletivas. O que predomina ali é um interesse público, não é um interesse entre partes, não é um interesse privado. Mas se denomina chamar ação civil de natureza pública, por conta da natureza do bem que eu estou tutelando. Da mesma forma que eu faço numa ação individual, eu levo ao Estado juiz uma lide, que envolve um objeto, e aí começa a vir a questão do interesse difuso, coletivo, individual, homogêneo. Eu levo um objeto que não pertence a mim e pertence a mim ao mesmo tempo. É meu e é de todos. O ar, o oxigênio, o mar, a floresta, o patrimônio público, a dignidade do homem. Isso eu estou levando. Eu digo, a empresa X, o Estado Y, o José Joaquim da Silva Xavier não está respeitando o direito a uma vida saudável, não está atuando para preservar o patrimônio público, não está atuando para preservar o patrimônio cultural. Então, eu estou afirmando o direito, estou dizendo o quê? Enquanto sociedade, nós temos direito a isso. E a ação pontual de A, B ou C me nega esse direito. E ao negar esse direito à sociedade, está trazendo prejuízo para ela. Então, essa é a dimensão coletiva da ação. Eu não busco a satisfação do interesse meu de Delamare, busco a satisfação de um todo. A preservação de uma ordem jurídica. Essa é a ação civil coletiva. E o processo que vai servir a ela é um processo que também vai ter que se adequar a essa coletivização do conflito. Se eu posso entrar com minha reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho, exercendo meu jus postulante, colocando lá que eu trabalhei de tanto a tanto, não me foi paga, na despedida não me foram pagas as parcelas rescisórias, houve a crédito de natureza salarial também. Quando eu falo do mundo do trabalho, eu vou dizer, a empresa X tem a conduta de não pagar salário, não a Pedro, João ou Francisco, mas a uma coletividade. Com isso, viola um direito. Ninguém pode trabalhar sem receber a sua prestação. Indiretamente, eu estou me apropriando indevidamente de energia, trabalho de alguém, estou retornando ao mundo antigo, ao mundo feudal, estou retornando à escravidão. Isso legitima que o Ministério Público use da ação civil coletiva e através de um processo coletivo para pedir que o Estado juiz diga ao Estado, ao município, à empresa A ou B, cesse este comportamento, porque ele viola a ordem jurídica. E ao violar, ele está prejudicando interesses da sociedade.
ou cesse este comportamento, porque aqueles trabalhadores que estão nesse espaço estão sofrendo uma lesão. A saúde está afetada. Não vai impedir que aquele que estava naquele meio ambiente dantesco, né, sem garantia de segurança de nada, possa reivindicar aquilo que afetou ele individualmente. Então, não existe prejudicialidade entre uma ação civil coletiva, tá, uma ação civil pública, e a busca da tutela do direito individual, que também foi agredido, foi ameaçado, foi lesionado pela ação que também deflagrou a ação civil pública, ou ação civil coletiva. Então, para a ação civil coletiva, para a ação civil coletiva, um processo coletivo. Para a defesa de interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, eu tenho o quê? Ação civil coletiva. Eu trabalho com massas de pessoas, com todos, com um grupo ou com umas que eu posso identificar pela consequência. No processo individual, naquele dissídio individual do trabalho, aquela coisa pesada, né, mas que atende o meu direito imediatista de ter logo o pagamento da minha hora extra, ele vai ser o quê? É João postulando contra a empresa, recebendo aquela parcela. Ele não está lutando para que todo mundo que venha trabalhar na empresa tenha direito ao salário. Então, para tutela de direitos individuais, tutela de direitos coletivos, difusos, individuais homogêneos, ação coletiva, processo coletivo. Tutela de direitos individuais, sejam eles singulares, sejam eles plúrimos, ação individual. Processo interpartes. Ficou claro? Existe ação sem condição? A ordem jurídica condiciona o exercício do direito de ação. Não condiciona? O direito de ação é um direito incondicionado? Qualquer um pode bater na porta do judiciário, dizendo que tem direito de ação e pedindo que seja condenado A ou B a fazer isso e aquilo que dá na cabeça dele? Não. Não. A ação reclama determinadas condições. Processo, para se desenvolver validamente, ele precisa dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido. Ação civil coletiva, a mesma coisa. Só que, qual é a diferença que eu vou ter? Eu vou tratar a legitimidade com um olhar diferente, eu vou tratar a possibilidade jurídica do pedido com um olhar diferente, eu vou tratar o interesse de agir com um olhar diferente. O conceito base é o mesmo conceito de legitimação continua sendo legitimação. O conceito de interesse continua sendo interesse. O conceito de possibilidade jurídica continua o mesmo que a doutrina clássica do direito estabelece, só que ele vai adquirir contornos diferenciados em função do bem da vida que eu quero proteger e resguardar. E das peculiaridades que o próprio ordenamento jurídico impõe para o exercício dessa ação. E aí vamos exemplificar, tá? Vamos parar e pensar um pouco em relação a uma ação trabalhista. Antônio trabalhou na empresa X durante tantos anos e foi despedido sem justa causa, sem pagamento de parcelas salariais e parcelas decisórias. Está aí a causa de pedir remota, a causa de pedir próxima, causa de pedir remota, violação à ordem jurídica. Causa de pedir próxima, o não pagamento do salário do mês de janeiro, fevereiro, março e abril, o não pagamento das parcelas decisórias, a violação. Tá? O direito diz e eu contradigo, não observo, não respeito. Pedido, condenar a empresa X a efetuar o pagamento dos salários relativos ao período tal e as parcelas rescisórias. Ponto. Quando eu vou, quem é o legitimado, no caso de uma ação trabalhista individual? Aqueles que são os sujeitos do contrato de trabalho, empregado e empregador. Tranquilo, né? O contrato de trabalho pode ser firmado de forma escrita ou oral, não tem uma formalidade essencial em relação a ele. Eu chego na Justiça do Trabalho, me afirmo empregado de A, B, C ou D e cobro de A, B, C ou D. Então, a questão da legitimação é uma questão aparentemente tranquila. Legitimação é o quê? É um nexo de pertinência lógica e subjetiva da lei. É aquele que tem a obrigação de respeitar a ordem jurídica em face de alguém que pode cobrar dele esse mesmo respeito e que é violado. Eu tenho direito a receber salário. Tenho. Maravilha.
você não reconhece. Então, você está me negando um direito e, ao negar esse direito, para mim, você está violando a ordem jurídica. Causa de pedir próxima, causa de pedir remota. Quem são os legitimados disso aí? Os legitimados são Edela Mari, empregada, José Joaquim da Silva do Xavier, empregador. Tem confusão em resolver isso? Não. Salvo quando acontece um caso de sucessão trabalhista, no caso de terceirização fraudulenta, que você poderá ter alguma questão, mas no mundo normal, nesse mundo ordinário, a legitimação não é uma questão complexa. Pedido tem que ser lícito e possível. Na ação civil pública ou na ação civil coletiva, ele tem que ser lícito e possível. Eu tenho que ter alguém que possa postular em face de outrem, legitimidade, e o objeto tem que ser lícito e possível, igual. Onde é que vai estar a distinção? Eu posso postular, por exemplo, tá, contra um empregador que ele não me pague salários, embora sejam devidos. Eu posso postular de um empregador que ele me submeta a horas extras exorbitantes, que extrapolem qualquer limite, que eu trabalho 24 horas, dia e noite, noite e dia, sem direito a descanso, sem direito a nada, não. Objeto ilícito. Possível é, mas é ilícito. Então, o objeto tem que ser lícito e possível na ação individual e na ação civil pública coletiva tem que ser também lícito e possível. Onde é que eu vou encontrar a diferença? Tá. E o interesse de agir? Tem a ver o quê? Com a necessidade e a adequação. Ou seja, eu preciso do processo e da ação para ter tutelado um direito ou um interesse. No mundo das relações individuais de trabalho, eu não tenho grandes complicações em relação a isso. Vamos caminhar, então, para o mundo das ações civis coletivas e da ação civil pública. Começando pelo primeiro. Primeira condição da ação, legitimidade. Quem é legitimado para ajuizar a ação civil pública? Ou ação civil coletiva? É aquele que mantém alguma relação com o direito violado, seja porque tem a obrigação constitucional de defendê-lo, que é o caso do Ministério Público, seja porque tem a obrigação estatutária de defender, porque colocou como seus objetivos sociais fazer, seja porque tem a obrigação de defender um determinado grupo de pessoas em um determinado espaço de tempo, tá? E físico, no contexto de uma empresa ou do Estado. Esses serão os legitimados. Então, poderão ser legitimados o Ministério Público. Em que defesa? Na defesa do interesse de Pedro, João e de Francisco? Não. No interesse da ordem jurídica. E em questões de relevância social. O que é esse conceito de relevância social? Ele é fundamental. Não existe atuação do Ministério Público em questão que não tenha relevância social, que não tenha uma repercussão social que justifique a atuação dele. É alguma coisa que, ainda que não afete, não tenha bombo tocando, não esteja nos jornais e nas revistas, é alguma coisa que desestabiliza a ordem jurídica. A relevância social da atuação do Ministério Público não é a notoriedade do fato. Não é essa. Eu posso estar lá no município, lá, perdido no mundo, sem fazer concurso público. Ninguém no mundo sabe, só o Ministério Público sabe. E aqueles que estão tendo seu direito negado. Não é notório que o município de Jegue-Jegue não faz concurso público. Mas ele não faz concurso público. Então, o que ele legitima? Por que a atuação do Ministério tem relevância social aí? Embora não seja uma coisa de não estar nas manchetes dos jornais, não está ninguém tocando nas rádios, não está na televisão. Porque ali eu estou cuidando de quê? Eu estou cuidando de uma questão que é fundamental. É a moralidade pública, o direito de acesso a todos aos cargos e empregos públicos através de quê? De um devido processo legal, que é o concurso e processo seletivo público, no caso dos agentes comunitários de saúde e agente endemista. Perceberam a diferença? Então, isso é que é. Então, o meu interesse de agir, enquanto Ministério Público, tem que estar necessariamente atrelado à relevância social e à repercussão que isso tem para a manutenção da ordem jurídica trabalhista. Essa é a repercussão, essa é a relevância social da atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, uma ação de Pedro contra a empresa X, porque não recebeu 2 horas extras, embora haja violação da ordem, não tem uma repercussão social que justifique a atuação do Ministério Público como aquele que só ele ou ele, com preponderância, pode restaurar a ordem.
porque as horas extras de João podem ser buscadas diretamente por João. Vamos supor, empresa com 3 empregados, 10 empregados. Não concede horas extras, não dá intervalo entre a jornada. Eu tenho o quê? Eu tenho interesses individuais. Todos mantêm um contrato de trabalho e estão ali na busca de quê? De interesses patrimoniais, que a ordem jurídica confere a eles um instrumento de buscar a satisfação desse direito. Ele não desestabiliza a ordem jurídica a ponto de negá-la. É uma infração, mas não é uma coisa que negue a base do sistema, como é a questão do concurso público, ou de não reconhecer o direito a um meio ambiente de trabalho sadio, adequado. Porque mexe com valor vida, com valor saúde, com valor intimidade, com valor privacidade. Então, é esse o interesse de agir que vai autorizar a atuação do Ministério Público nas ações civis coletivas e nas ações civis públicas, diferente daquele que legitima a atuação de uma instituição. Se defende o interesse da sociedade. E qual é o processo que eu tenho para isso? Além, então, está claro qual é a legitimação, e aí tem algumas questões em relação à legitimação do Ministério Público. Ou, de um modo geral, nas ações civis coletivas. Alguns afirmam que a legitimação, nós estamos falando da ação civil coletiva e suas especificidades no mundo do trabalho, tem quem diga que a atuação do Ministério Público é de substituto processual. Tem quem diga que sua legitimação é ordinária. Tem quem diga que sua legitimação é autônoma. Tem quem diga que ela é concorrente. Onde é que nós estamos, afinal de contas? E aí eu volto àquela historinha que eu trabalhei com os senhores. A ação direta de inconstitucionalidade. Algum dia se disse que o Procurador-Geral da República, quando ajuiza uma ação direta de inconstitucionalidade, é substituto processual da sociedade, ou sempre reconheceu isso como uma legitimação autônoma? Sempre reconheceu como uma legitimação autônoma, com exclusão dos demais. A diferença é que, nesse caso, hoje ele tem uma legitimação também concorrente, mas a dele é própria pelo simples fato de ter a missão institucional prevista na Constituição de defesa da ordem jurídica. Então, a legitimação do Ministério Público nas ações civis públicas e coletivas é própria, é autônoma. E a autonomia não significa ser exclusividade, significa o quê? Que o Ministério Público, para postular a realização de concurso público, ele não precisa da concordância de A, de B ou de C. Até porque ele não teria concordância. Todo mundo que se beneficia do fato de ser investido em cargo público sem concurso público é mais a manter seu posto de trabalho. Então, essa anuência nós não teríamos nunca. Então, é uma legitimação autônoma porque ele não precisa da autorização de senhor ninguém para ajuizar a ação. A atuação dele não é condicionada à chancela de quem quer que seja para fazer a defesa. Agora, a atuação dele exclui a de uma entidade que tem como fim institucional a defesa desse mesmo valor perseguido pelo Ministério Público? Não. Então, a concorrência que pode existir aí não é de exclusão. Não é ou é o Ministério Público ou é a associação. A do Ministério Público é dele porque a Constituição deu a ele. Sem condicionar. A Lei Complementar número 75 deu a ele sem condicionar. Ela não é exclusiva, por quê? Porque a própria Constituição permite que outros entes, tá, possam também ajuizar uma ação civil pública, uma ação civil coletiva, na persecução dos mesmos bens que estão perseguidos pelo Ministério Público. Com uma diferença. Ele vai na persecução de um interesse associativo. O Ministério Público é o advogado de quem? Da sociedade. Percebem a diferença? E aí, fixado a legitimação como autônoma, sem excluir, deixo bem claro para os senhores, essa legitimação, existem discussões se ela é ordinária, se ela é extraordinária, se ela é autônoma, se ela é concorrente. Tá? Concorre porque é Ministério Público e é uma entidade associativa que defende também a moralidade pública. É extraordinária porque o Ministério Público estaria postulando em nome próprio o direito alheio. Eu não entendo. Sinceramente, para mim é mais complicada de entender a legitimação extraordinária. Não consigo vislumbrar o Ministério Público defendendo interesse
é próprio em nome alheio, porque ele está na Constituição Federal com uma única missão, a defesa da sociedade. Se é a defesa da sociedade, ele não está como legitimação extraordinária, a legitimação dele é própria, é dele. E é autônoma, porque não é condicionada, não é exclusiva, porque outros podem concorrer com ele. Já o sindicato, desculpem, de uma categoria profissional, representativo de uma categoria profissional, ele tem uma limitação. Ele vai defender aquilo que é interesse da categoria profissional. Ele pode ajuizar uma ação civil coletiva? Pode. Em defesa do meio ambiente? Pode. Ele está defendendo os interesses daquela categoria profissional para evitar o que ocorreu no passado, história de lesão, para evitar que no presente ocorra e que ela volte a repetir no futuro. Mas excluir do Ministério Público? Não. Porque o Ministério Público não defende categoria, defende valor. E aí esse é o diferencial dele, esse é o traço distintivo dele. Tá? Interesse de agir, necessidade e adequação. Vocês conhecem isso, que vocês devem ter visto isso em processo civil. É aquele binômio, né? Quando é que eu vou ter? Se eu não puder, eu tenho uma situação, um obstáculo que impede a efetivação de um valor constitucional, de um valor que é fundamental para a ordem jurídica. Ponto. Para eu remover esse obstáculo, eu preciso de recorrer ao judiciário? Pode ser que não. Eu posso firmar um termo de ajustamento de conduta e não ir judicializar o conflito. Uma própria entidade associativa hoje também pode firmar um termo de compromisso de ajustamento de conduta. Pode ser feito. A própria empresa pode fazer um acordo coletivo, firmar uma convenção coletiva. Então, o obstáculo à preservação daquele valor foi removido sem a necessidade da mediação do judiciário. Maravilha. Se eu não consigo remover esse obstáculo para a fruição do direito que a ordem jurídica me resguarda, qual é o caminho que eu tenho? Aí vem a necessidade. O caminho que eu tenho é bater na porta do judiciário. Mas a porta do judiciário não abre com qualquer chave. Ela não abre de qualquer jeito. Ela não abre com pontapé, ela não abre a grita, ela não abre a soco, ela não abre do jeito que eu quero. Ela abre de uma determinada forma. E aí vem a adequação. A via de eu bater na porta do judiciário, aquela que eu escolher tem que ser adequada para aquilo que eu quero tutelar. Se eu quero tutelar o bem saúde do trabalhador enquanto valor, qual é a via adequada? Ação civil pública. Se eu quero tutelar a saúde dos trabalhadores de uma determinada empresa, impedindo que o que ocorreu no passado volte a ocorrer, impondo uma obrigação de não fazer no presente para o futuro, o que é que eu vou ter? Eu vou ter aí, nesse caso, o quê? Uma ação civil coletiva. A via adequada para a tutela de interesses coletivos, ação civil coletiva. A via adequada para a tutela de interesses difusos, ação civil pública. E se eu me equivocar e escrever errado, cometer um erro material? Eu posso aplicar aquele princípio de fungibilidade? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim. Porque, no âmbito das ações coletivas, tá? O que você busca tutelar, principalmente no campo das ações civis públicas, são valores, são bens que são fundamentais para a manutenção da ordem social, para a manutenção daquele corpo. Se é assim, o fato de eu utilizar erroneamente, né, o nome iuris, ação civil coletiva ou ação civil pública, não impede que o judiciário, porque ao juiz você dá o quê? Você dá o fato, ele dá o direito. Então, a via não está, até porque o procedimento é o mesmo, não existe uma diferença de procedimento. Se para a ação civil pública tivesse um procedimento, para a ação civil coletiva tivesse outro, então a inadequação aí seria em relação ao quê? A impossibilidade de compatibilizar procedimentos incompatíveis. Eu não tenho nem disciplina normativa sobre a questão do procedimento, adotada em um e outro. Então, eu posso usar essa terminologia, posso falar na impossibilidade, pedir a extinção do processo em julgamento de mérito, porque a via escolhida, eleita, foi errada. Era para ser ação civil coletiva e foi ajuizada a ação civil pública ou vice-versa. Não entendo que não, tem que ver qual é o valor. E se aquele pedido que está sendo deduzido na inicial é passível de entrega pelo Estado juiz. Se aquele processo, o meio de fazer acontecer o direito de ação, ele me permite que eu chegue àquele resultado. Me permitir que eu chegue àquele resultado, tranquilo e sereno. O que é que eu faço? Aplico o princípio da fungibilidade. Sim, não vejo problema em absoluto em relação a isso.
a você deferir aquilo, desde que o pedido seja compatível com a tutela que eu estou reclamando. Então, se eu quero proteger a categoria, uma categoria, os trabalhadores da indústria, tá? E me equivoquei no momento que coloquei, que rotulei a ação, não tem por que perder. Você vai de encontro à própria razão de ser das ações de massa, a celeridade, né? A rapidez, a criação de obstáculo à repetição de demandas que tenham o mesmo objeto, o mesmo pedido, a mesma causa de pedir, e envolvam o mesmo sujeito passivo. Então, nesse caso, eu não vejo problema nenhum em que isso aconteça, tá? Pode fazer. Quem é a pergunta? Hã? Vamos, Feira. Pode falar. Boa tarde. Eu fiquei, porque cortou um pouco no momento que a senhora estava falando, aí eu fiquei com dúvida na conceituação de direitos homogêneos, individuais homogêneos, e a via jurídica adequada para tutelar a defesa desses interesses, se é ação civil pública ou ação civil coletiva, dos individuais homogêneos. E o que seria especificamente esse tipo de direito? No caso do interesse, a sua pergunta é excelente, e você mesma pode me responder. Eu só tenho duas ações coletivas, duas ações de massa no ordenamento jurídico brasileiro. A ação civil coletiva e a ação civil pública. Quando eu falo de direitos individuais homogêneos, eu já estou começando com um rótulo. Direitos individuais. Na essência, eles são o quê? Individuais. Só que é um direito individual que o meu é igual ao dela, ao dela, ao dela e ao dela. Essa é a homogeneização. Ou seja, o direito é individual, mas ele é partilhado por todos em face de uma mesma situação jurídica. Aquele exemplo que eu coloquei para vocês. Compra um carro que tem uma peça defeituosa. Uma linha de produção veio com um defeito, correto? Então, ali, o meu interesse de reposição ou de retirada da peça, de substituição da peça, é o mesmo de A, B, C, D, E e F. Eles são individualizáveis. O interesse individual homogêneo não me está dizendo, ele é individual. Só que eu faço o quê? Através de uma estratégia de solução de conflito, e ela nasceu fundamentalmente aí nos Estados Unidos. Ela não nasceu nem para interesse de grupo, nem para interesse público. Ela nasceu para evitar repetição de demandas na época em que você tem um florescimento da indústria e do comércio, em que tinham muitas ações que eram jogadas no mercado por vício de produto, por defeito. Né? Dentro do sistema liberal norte-americano, o grande cidadão é o cidadão consumidor, não é à toa que a gente tem esse rótulo. Então, o que você buscava tutelar ali era interesse individual homogêneo. Todos nós compramos um carro com defeito. Delamário tem direito à reposição, Joana tem, Francisca tem, Ana tem. O interesse é pela própria essência individual. Eu posso sozinho, independente de quem quer que seja, fazer. Mas para evitar a multiplicação de demandas com o mesmo objeto, já que o defeito do produto está numa linha de produção, o que é que eu faço? Eu entro com uma ação, um legitimado, que no caso até do Ministério Público, nesse caso, você poderia colocar até com uma legitimação extraordinária, não teria obstáculo em ver isso aí, vai substituir a todos os lesados para pedir a reparação da peça, para pedir a reparação do defeito. Então, são interesses individuais. Agora, eu homogeneizo em uma única ação para quê? Na hora que a Delamare entra, e essa homogeneização não precisa ser feita entrando com 100 pessoas para ajuizar. É a diferença também do interesse coletivo. O que é que acontece ali? Eu compro, vamos pegar um equipamento de medicina e segurança do trabalho. Uma empresa adquire um produto com defeito. Só que não foi só aquela empresa que adquiriu. 100 empresas adquiriram o mesmo. E eu estou trabalhador se acabando de fio a pavio, com problema de saúde, com evento letal, tudo mais. Basta que uma empresa, denuncie, para que o juiz possa dar àquela ação individual o caráter de uma demanda pública, dizendo todos os equipamentos produzidos naquele ano, naquela linha de produção, são defeituosos. Ele não é defeituoso para mim,
e é bom para você. Todos contêm o mesmo defeito e todos afetam da mesma forma o trabalhador, onde quer que ele esteja. O que é que ele faz? Manda através de uma sentença e retire do mercado todos, a partir da demanda sua. Você que está aí, que me fez a pergunta, não sei qual é o seu nome, você poderia ajuizar essa ação, e se no direito brasileiro nós tivéssemos juízes mais valentes, muitas das ações individuais tomariam esse cunho. Ele daria o efeito erga omnes a essa decisão. Percebeu a diferença? Eu não vou buscar a tutela no interesse individual, ele é individual, ele é privado. Agora, como é um privado que é comum a todos, você dá a ele essa dimensão pública. O juiz, ao sentenciar, independentemente de qualquer pessoa, ou da postulação de qualquer pessoa, dentro do sistema norte-americano, ele constatando que há essa violação, que o produto é defeituoso, é uma linha de série que é defeituoso, na ação de ele pode determinar a retirada e a consequência